Nós estamos meditando nesse mês, insistindo para que vocês peguem no tema. Qual é o tema? Serviço e generosidade. Quem acompanhou as 5 mensagens online durante a semana sobre serviço e generosidade? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem alto a mão, eu quero ver. Muito bem, pouquíssimos. Mas glória a Deus por estes. Todos os dias, lá no grupo, se você não está no grupo da igreja, dê seu nome para um dos pastores, para os irmãos aí, para seu telefone. Não vai receber mensagem toda hora. É uma mensagem diária sobre o tema que nós estamos olhando, trazendo para a nossa oração, para a nossa reflexão. Querido, querida, deixa eu dizer para você, está cada vez mais raro você ouvir falar sobre servir e ser generoso, porque tudo no mundo está na contramão disso. Eu disse hoje de manhã aqui, que foi C.S. Lewis que disse que conversão cristã é uma questão de pronomes possessivos. Esse negócio do meu, para mim, minha, meu bem-estar, minha felicidade, minha conquista. Quando há verdadeira conversão no poder do Espírito Santo, passa a ser diferente. Passamos a olhar para o outro, para o próximo. Você e eu, escutem meninos e meninas, devíamos todo dia, ao nos assentar aqui para participar de um culto inspirador, como Deus tem nos dado aqui, perguntar assim: quem devia estar sentado aqui do meu lado, e eu não trouxe, eu não convidei, eu não me importei? Quem nessa semana falou comigo daquela crise, daquela luta na família, daquela perda, daquela dor, e eu não falei de Jesus, do Espírito Santo Consolador e da graça de Deus? Uma querida irmã comentou comigo essa semana, acompanhou as mensagens, disse: eu me sinto assim tão em débito de não estar fazendo nada pelo reino de Deus, pela igreja de Cristo. Mas eu quero que você ouça com atenção essa palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar hoje, para você ver que todos nós podemos fazer. E às vezes nós sentimos, e todos nós sentimos esse déficit realmente das coisas, mas o Espírito Santo nos dá motivo para nos alegrarmos, mesmo que possamos fazer um pouquinho só. 2 Coríntios, capítulo 9, abra a palavra, 2 Coríntios, capítulo 9. E eu quero ler primeiramente o versículo 5, depois voltaremos ao texto. O apóstolo Paulo está instruindo sobre a grande coleta, a oferta que os crentes gentios estavam preparando para socorrer os crentes judeus num tempo de fome, de grande necessidade. E o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para trazer uma grande mensagem, uma preciosa mensagem do coração de Deus sobre o que é generosidade. Eu relutei em pregar nessa noite uma mensagem mais apropriada para os adolescentes, mas o Espírito Santo convenceu no meu coração que vocês, novinhos e novinhas como são, precisam aprender agora sobre generosidade, para que não cheguem no final da vida dizendo: eu podia ter sido mais generoso, eu podia ter sido mais generosa. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta. Diga: para que esteja pronta. Para que esteja pronta. Como expressão de generosidade.
e não de avareza. Como expressão de generosidade e não de avareza. Para um pouquinho e ore. Peça a Deus, Senhor, fala comigo. Me ensina sobre generosidade nessa noite. Não é para ensinar minha mulher, ou meu marido, ou meu filho ou minha filha. Diz, Senhor, me ensina a mim. Você pode fazer essa oração? Você pode fechar os seus olhos e orar? Agora, nesse momento? A Tua palavra, Senhor, é poderosa para confrontar o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs. E nós precisamos, todo dia, aprender a respeito do bom caminho do Senhor. Fala conosco. Repreende, Senhor Jesus, no poder da Tua cruz, toda obra maligna, toda seta do inimigo, que no meio de um auditório grande como esse, pode encontrar espaço para desencorajar as pessoas, para trazer turbilhão de ideias, de pensamento na cabeça, para desviar do ouvir Tua palavra, que Tua palavra possa ser ouvida e recebida no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém. Eu quero tomar uma palavra do pastor Luciano Subirá, lá de Curitiba, que faz uma análise muito interessante sobre esse texto e sobre esse assunto. Aqui Paulo fala que eles precisam preparar a oferta. Ele não está falando sobre engajamento, ele não está falando sobre envolvimento, ele não está falando sobre as coisas que podem estar envolvidas nesse preparar a oferta. Ele está indo muito mais profundo. Ao ir lá no meio daqueles crentes, levantar essa oferta de amor para os necessitados, ele está nos dizendo aqui pelo Espírito Santo, que ele quer que nós compreendamos, que os crentes daquela época compreendessem, nós hoje, pela aplicação da palavra, o que é expressão de generosidade. Você conhece a história da oferta de Caim e da oferta de Abel, sim? Eu creio que a maioria conhece, sabe que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz uma coisa tremenda, ao falar sobre esse assunto de Caim e Abel, porque diz ele que o sangue de Abel, a sua oferta, depois de morto, ainda fala. E esse texto bíblico me autoriza a dizer que nossas ofertas, nossas dádivas, nossa generosidade fala. Tem gente que já está com o Senhor, mas que traz a nós lembranças maravilhosas da sua generosidade. E eu não me esqueço da minha querida vovó Ana. Vovó Ana. Numa chácara lá em Almenara, a gente chegava aquele tanto de crianças, e ela apanhava o facão e saía no meio da chácara, procurando um cacho de banana maduro, e cortava e trazia, e ela usava uma frase assim, macaco é muito, banana é pouca, mas distribuía com aquela alegria. Gente que enriqueceu nossa vida com coisas tão pequenas, mas pela generosidade do seu coração. Às vezes a gente pensa que generosidade é dar, e avareza é não dar. Mas essa palavra nos ensina que você pode dar, você pode até dar, sem generosidade. Quando nós atendemos a um pedido, a uma campanha da igreja do Senhor, ou mesmo o compromisso que nós temos de sustentar a igreja na sua caminhada, e nós entramos sempre naquelas considerações, se eu devo dar, quanto eu devo dar, quanto
e quando, e assim por diante. Nesse texto maravilhoso, no versículo 6 e 7, o apóstolo vai dizer que Deus ama a quem dá com alegria. E eu quero que você preste atenção, porque essa palavra não está se referindo somente a dinheiro. Todas as vezes que nós tocamos nesse assunto, dinheiro, ele traz muitas vezes o pior que há dentro do coração das pessoas, porque, como eu já disse, vivemos num mundo que conspira para reter, para ajuntar e para não dar, para não repartir. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Vamos repetir? O coração com que ofertamos faz toda a diferença. Faz diferença para Deus. Tudo aponta na direção do coração. O problema da oferta de Caim, como vai nos informar a palavra, é que o seu coração não estava presente no ofertar diante do Senhor. Nós não somente precisamos fazer a coisa certa, guarda essa aí, queridos, mas nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo, o jeito de Deus e não o nosso. Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala uma coisa que faz a gente parar para pensar: nada tendes, porque vocês não pedem, nada tendes porque não pedis. Mas no versículo 3 ele diz assim: pedis e não recebeis. Como é que é isso, Tiago? O que o Senhor quer dizer para nós então, meu Deus, nessa palavra? Primeiro, que a gente não tem porque não pede, então a gente tem que pedir. Mas depois diz que a gente pede e não recebe. Eu quero voltar a esse assunto mais na frente. Nós precisamos compreender que a bênção de Deus está ligada ao coração, à atitude que está dentro de nós. Por exemplo, a ceia do Senhor. Todos aqui concordam que a ceia do Senhor é uma bênção? Amém? Participar da ceia do Senhor é um momento maravilhoso, abençoador na vida da igreja. Nós temos a comunhão e o corpo e com o sangue do Senhor. Mas participar da ceia do Senhor indignamente, está lá em 1 Coríntios 11, não é uma bênção. Pelo contrário, a palavra diz que pode trazer condenação. Examine-se o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós precisamos saber que cear é muito bom, mas fazer a coisa certa, que é cear com a comunhão do povo de Deus, do jeito errado, vai trazer condenação. Não adianta acharmos que só fazer resolve o nosso problema de uma maneira automática. Filipenses capítulo 4, 17, o Espírito Santo diz assim: vocês me ajudaram, na versão de A Mensagem, Paulo falando para os filipenses, não uma, mas duas vezes, quando eu estava em Tessalônica, não que eu viva pedindo dinheiro, mas eu quero que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. O Espírito Santo está dizendo, queridos e queridas, que há uma bênção ligada à generosidade. E essa liberação da bênção de Deus é mais do que uma mera colheita, é o revelar na nossa vida, a atitude prática, quem o nosso Deus é. Você acredita que Deus é generoso? Amém. O nosso Deus é cheio de generosidade. Eu não preciso gastar tempo aqui falando dos campos, do gado, das flores, das sementes, dos mantimentos, da imensa variedade de frutas, de legumes, de tudo aquilo que está à nossa disposição, da água, da chuva e de tanta coisa.
Há generosidade em Deus. Ei, escute, há generosidade em Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele fala uma coisa interessantíssima: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a quem? A Deus, que dá de que maneira? Quem se lembra? Ele dá liberalmente, abundantemente. A bênção de Deus não vem numa medidazinha pequena. Ela é liberal, ela é abundante na nossa vida. Então nós precisamos entender que, antes de mais nada, nós somos filhos chamados a imitar o Pai. Se Deus é generoso, eu, filho de Deus, você, filha de Deus, precisamos ser também generosos. Porque está ligado diretamente à possibilidade do nosso coração ser tocado quando nós falamos da graça de Deus. Generosidade bíblica, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, querida ouvinte da palavra aí pela internet, é uma questão do coração. É uma questão do coração. Um poeta oriental escreveu um poema sobre a dádiva, e ele disse assim: vocês dizem assim, eu daria, mas somente a quem merecesse. E depois ele diz: não dizem assim o gado dos vossos pastos e as frutas dos vossos pomares. Eles dão para viver, porque reter é perecer. E é verdade. Tudo aquilo que guardamos, tudo aquilo que amontoamos, coisas que poderiam abençoar outros, se perdem, deterioram. E está aí a segunda lei da termodinâmica, para não nos deixar esquecer isso: a entropia de todos os sistemas do mundo. Muito bem. Em 1944, uma igreja dos Estados Unidos fez uma coleta, juntou dinheiro para poder trazer de volta um missionário que estava lá do outro lado do mundo, tempos de guerra. E eles disseram: vamos trazer para ele desfrutar um pouco de tempo aqui. Ele veio no navio a vapor. Quando ele chegou lá no porto, nos Estados Unidos, ele viu um outro navio, em muito más condições, carregando um monte de judeus, que estavam fugindo da Alemanha nazista, gente que conseguiu escapar de alguma maneira, e estava ali no porto, à mercê da caridade, para encontrar um lugar nos Estados Unidos, famintos. Esse homem, quando viu aquilo, o seu coração foi tocado de tal maneira que ele pegou todo o dinheiro que tinha sobrado do que a igreja mandou, e foi lá e procurou saber quem estava ali ajudando aqueles judeus famintos, esqueléticos, e ele entregou o dinheiro. Quando o povo da sua igreja soube, falou: mas missionário, você não sabe que eles não acreditam em Jesus? Ele disse: mas eu acredito. Pensa nisso. A diferença, querido e querida, é saber em quem nós cremos. Nós fazemos não porque achamos que o outro mereça, nós fazemos porque o Senhor Deus é cheio de generosidade, e em Cristo nós recebemos da abundância da sua graça. Segundo ponto, nossa atitude determina a revelação de Deus a nós. Diga: nossa atitude determina a revelação de Deus a nós. É a atitude. Qual é a versão que você teve em casa de pai? Seu pai era manso ou era bravo? Cada um recorda disso aí, né? Eu me lembro do meu saudoso e querido pai, que em determinados momentos, quando a gente fazia as coisas certinho, obedecia, ele era manso. E muitas vezes até nos surpreendia, dando alguma coisinha, apesar da luta que eram aqueles tempos. Mas quando a gente desobedecia, ia para a rua fazer o que ele falou que não era para fazer,
e ele estava chegando do serviço, um medo imenso tomava conta do coração da gente, porque tinha uma bainha de facão, de couro, que ficava pendurada lá. E ele era bravo. O pastor Subirá disse que uma vez um irmão perguntou para ele: pastor, Deus é bom ou Deus é severo? E ele disse: olha, depende da sua atitude. Romanos 11, 22. E esse texto vale a pena nós lermos, se você for bom aí para folhear a Bíblia e olhar rapidamente. Romanos 11, 22. O apóstolo está dizendo assim: considerai, pois, a bondade, diga a bondade, e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade. Está falando no sentido do povo de Israel. Então, o nosso Deus tem tanta bondade quanto severidade. Mas qual é a versão de Deus que você vai conhecer na sua vida? O Deus da bondade ou o Deus da severidade? Depende da sua atitude. Depende do seu obedecer. Isso é palavra de Deus. Isso é princípio de caminhada cristã. Então nós precisamos compreender que nossa atitude com relação à generosidade abre portas de revelações específicas de Deus para nós e para o nosso coração. Eu quero ir também no Salmo 18, se você puder ir comigo, e olhar o que essa palavra diz com relação a esse assunto, de maneira muito desafiadora para o nosso coração. Salmo 18, versos 25 e 26, ouça a palavra, ouça o Espírito. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Inflexível. Querida, a palavra aqui se chama reciprocidade. Vamos lá? Reciprocidade. O salmista está falando de Deus e está dizendo: olha, quando você é fiel, Deus é fiel para com você. Quando você é íntegro, Deus é integridade total na sua vida. Quando você é puro, Deus revela mais pureza na sua vida. Agora, quando você é perverso, Deus não se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Deus é amor. Ele é inflexível, é indiferente. Se você se mostra avarento, Deus não vai se mostrar avarento para com você, porque Deus não é avarento. O Deus vivo das Escrituras tem um coração cheio de generosidade. Mas Ele vai deixar você seguir o seu caminho. Uma atitude de generosidade nos conduz à revelação da generosidade de Deus na nossa vida. Ei, isso é importante. Diga: atitude de generosidade nos conduz à revelação da generosidade de Deus na nossa vida. Você quer um exemplo bíblico? Quem é o patriarca da fé? Abraão. Você lembra que Abraão, num determinado momento da sua vida, recebe a revelação de um novo nome para Deus: Jeová ou Yahvé Jireh, o Deus da provisão. E aqui nós vemos que generosidade e obediência não está ligado somente a dinheiro, a bens, a coisas. Imagina Abraão e o seu filho caminhando no caminho para o Monte Moriá. Lá vai Isaac e lá vai Abraão, levando o animal, levando a carga de lenha, levando as coisas, indo para o sacrifício. E num determinado momento do caminho, o menino pergunta: meu pai? Sim, meu filho. Eu estou vendo que aqui nós temos o fogo, a pederneira lá de fazer fogo, a lenha, tudo está indo aqui pronto para o sacrifício. Mas meu pai, cadê o cordeiro? Yahvé Jireh, Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Você quer ver nesse texto que Abraão recebeu revelação
de Deus por causa da generosidade do seu coração, de dar o seu filho, seu único filho. Porque diz o texto que Abraão fala, Deus proverá o cordeiro, e quando ele está lá prestes a sacrificar seu filho, ele ouve a voz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal com seu filho, olha Abraão, e ele olha, e está lá um cordeiro preso pelos chifres ali no arbusto, e ele tem o sacrifício, e Abraão então tem uma revelação do que Deus vai fazer nos séculos futuros, trazendo o Cordeiro eterno para salvar, para nos libertar da culpa e nos justificar e trazer sobre nós salvação. E por isso, João capítulo 8, Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que declaração gloriosa! Por causa da generosidade do seu coração, da obediência a Deus, Abraão viu o dia em que ninguém mais precisaria morrer por causa da condenação do pecado, porque eis agora no mundo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salva e que nos restaura. Ei, preste atenção. O Deus vivo das Escrituras nunca quer esvaziar ninguém, mas quando a avareza está dentro do coração, a revelação é impedida. Nenhum avarento, nenhum coração fechado para a dor do outro, a necessidade do outro, as carícias desse mundo pecador, poderá alcançar compreensão e entendimento, porque o coração estando fechado, não há espaço para Deus falar. E assim, muitas vezes vamos arrastando uma vida cristã mesquinha, minguada, baseada sempre nessa negociação toma lá da cá, queixosa, murmuradora e sem a alegria da salvação. Diga assim: a minha atitude determina o entendimento da revelação de Deus. Mas a incredulidade do coração do homem não impede o milagre de Deus. Deus continua Senhor de tudo e faz todas as coisas, mas nós precisamos aprender, em terceiro lugar, que nossa atitude, diga, nossa atitude determina os resultados que alcançaremos. Porque é verdade bíblica. Lucas capítulo 6, versículo 38, o Senhor diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordante. É princípio do Evangelho de Cristo. Vamos chamar isso aqui de efeito bumerangue. Todo mundo conhece um bumerangue, né? Ele vai e volta. Dai e dá-se-vos-á. Jesus está dizendo. E Jesus declara em Mateus 7, versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Efeito bumerangue. E Jesus está ensinando. É princípio da graça, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Dai e vos será dado. É por isso que há uma distorção no ensino sobre prosperidade bíblica, prosperidade cristã no tempo que nós vivemos. Há sim uma prosperidade de Deus para o seu povo, mas não é da maneira que muitos estão entendendo, porque o pensamento é que eu faço e eu quero o retorno, eu faço um negócio. É como investir em Bitcoin, é o negócio agora, né? Eu quero fazer porque vai me dar um retorno, mas o coração está cheio de avareza. A mensagem
promove muitas vezes a avareza do coração, porque não está baseada no dar, mas está baseada no receber. E assim ficamos perguntando: o que eu posso fazer para Deus me dar? E eu quero mais, e eu quero alcançar isso e aquilo. O que eu tenho que fazer? Quantas orações, quantas vigílias? E começamos a fazer alguma coisa que parece sim uma boa estrutura, um plano de negócios para trazer para a vida espiritual. Queridos, Provérbios, nós vamos voltar nesse texto, porque ele é um texto de sabedoria, muito precioso. Nós lemos Provérbios 11, 24 e 25, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda, mas a alma generosa, o quê? Prosperará. Diga: a alma generosa prosperará. Quem dá de beber ao que está com sede, também será dessedentado. É princípio da palavra de Deus. A alma generosa prosperará. E a generosidade é dar sem se importar de fazer o cálculo de quanto vai receber. Isso tem a ver com a atitude da nossa vida, querido e querida. Isso tem a ver com a miséria do nosso coração. Olha para mim, olha para você. Quantas vezes nós preparamos uma comida, fazemos um churrasco em casa e chamamos aqueles que não podem retribuir? Quem são os convidados para as nossas festas? Entramos numa dimensão de um mundo que sempre pensa na troca. Celebramos um aniversário, convidamos as pessoas, mas ficamos de olho se o presente está vindo. Eu gosto de ver minha netinha Duda cantar: parabéns para você, eu só vim para comer. O presente que eu tinha eu esqueci de trazer. Então ela já fala logo, né? Sede imitadores de Deus, diz a palavra. Eu vejo esse Jesus dos evangelhos entrando nos lugares onde a necessidade era mais intensa. Eu vejo esse Jesus se aproximando de pessoas que nada podiam fazer. Ele não estava nos banquetes dos poderosos. Ele não estava nas casas ricas de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. Ele não estava bajulando gente grande do ponto de vista mundano para ficar bem na fita. Ele amava pecadores, homens e mulheres perdidos, gente que passa na nossa porta com fome, gente que padece fome nas periferias de nossa cidade. E o que nós estamos fazendo? Precisávamos de vez em quando sair e dar uma volta em volta da estação rodoviária. Precisávamos de vez em quando ir a esses lugares onde a tristeza é tão grande e a dor é tão intensa. A gente é duro e desobediente. Uma certa vez, fazendo feira no mercado, o Senhor ministrou no meu coração: não venha sem trazer num bolso algum dinheiro trocado para abençoar aqueles que eu vou te mostrar. E a gente tantas vezes está pensando sobre em nós. Uma doutrina de prosperidade que é uma represa. Para mim, para eu ter cada vez mais, cada vez mais. Deus não nos chamou para ser represa, mas ser um rio que corre e que vai abençoando por onde passa. Precisamos descobrir essas verdades na prática da generosidade. Como eu disse, é mais do que dinheiro. É aquela pessoa com quem você encontra durante o dia e não dá um bom dia. Porque não é ninguém, é o entregador de pizza. É o varredor da rua.
Mas se é alguém que é importante para nós, meus amados, Tiago é uma carta que a gente precisa ler o tempo todo na igreja. É prática, né? Tiago não... Olha, chegou no vosso ajuntamento alguém de finas vestes. Vem que tem um lugar especial aqui para você. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu fui certa vez numa conferência que aconteceu aqui na nossa cidade. E tinha tanta gente no templo que só tinha lugar na parte de baixo, onde colocaram um telão, e eu me assentei. Quando eu me assentei, alguém veio perto de mim e falou: pastor, sobe que tem um lugar para você lá em cima. Eu fiquei constrangido. E me arrependi de não ter dito: não quero, porque tem outros aqui que podiam subir antes de mim. Por que eu? Porque a gente fica achando que nós somos merecedores do melhor lugar, da melhor posição. Afinal de contas, eu sou fulano de tal. Queridos, essa palavra confronta demais o meu coração, e eu espero que no poder do Espírito Santo confronte o seu, porque não tem a ver com questão de pobreza ou riqueza, porque por outro lado, nós temos que aprender, e nas mensagens da semana foi falado sobre isso, tanto a dar quanto a receber. Nós precisamos de uma humildade básica em Cristo. A igreja de Cristo precisa ser esse lugar. Eu louvo a Deus porque no ano passado, na fase mais grave dessa pandemia, alguns poucos irmãos aqui procuraram os pastores e falaram de uma situação de necessidade, e glória a Deus que pudemos assistir. Essas coisas a gente não fica divulgando nem falando, não deve ser assim. Mas nós precisamos também aprender a receber. Ninguém é tão rico que não precise receber nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. E essa palavra, queridos adolescentes, é uma palavra importante para a vida de vocês nesse início da caminhada. Sabe? Eu já tenho aquele tênis da moda que eu queria, eu quero mais o outro, eu quero mais o outro. Que tal? Quantas vezes temos aberto a porta do nosso guarda-roupa e perguntado: para que tudo isso aqui? Tem alguém nu que precisa ser vestido? Mateus 25 é um texto que deixa os teólogos assim de ponta cabeça, porque fala do grande julgamento e fala de Jesus dizendo: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me vestiste, eu tive preso e não me visitaste. E aí Jesus que está dizendo que todas as vezes que fizermos a um destes pequeninos, precisamos ensinar isso desde muito cedo aos nossos filhos. Precisamos ser uma família generosa, um lar generoso. O pastor Luciano conta a história do seu filho de 5 anos de idade, que certa vez ele deu para ele uma pequena bolsa, pequenininha. Eles estavam num momento muito difícil da caminhada, vivendo mesmo pela fé, e na bolsa tinha uma nota de R$2 e algumas moedas, e aquele menino ficou maravilhado, e carregava para todo lado, e contava, e olhava aquela nota de R$2 novinha. E diz ele que um dia, no domingo, o menino chegou para a mãe, como fazia sempre: mamãe, me dá o dinheiro para a minha ofertinha. É coisa maravilhosa os pequeninos aprenderem a dar. E ela falou: meu filho, você tem uma bolsinha. Ela sentiu que era hora de ensinar. Você tem um dinheiro que é seu, agora você não precisa pedir mamãe. Do seu dinheiro você vai dar a oferta. E diz ela que viu aquele menino assim, pensativo, para lá e para cá, abria a bolsinha, pegava o dinheiro. Mas na hora ela viu que ele foi lá e deu. E depois falou para ela: mamãe, dei a nota de 2. Ela falou: meu filho, mas que beleza, você viu, você aprendeu que a gente dá de alguma coisa que custa para a gente, era seu dinheiro, talvez você pensava fazer outra coisa. Ele falou: mamãe,
mas na hora que eu dei, eu pedi a Deus uma coisa também, porque papai prega que o Senhor falou que a gente dá e recebe, dá e dá-se-vos-á. O que você pediu? Eu pedi para Pai do Céu um tênis, e falei para ele até a cor, e ela disse que, meu Deus, começou a orar por aquela criança, para que Deus tratasse com o coraçãozinho dela. Na segunda-feira, alguém bateu a porta, tocou a campainha da porta. Era uma irmã da igreja, que conhecia as crianças deles e tudo mais. E essa irmã disse: olha, desculpe, Kelly, parece que a esposa do pastor Luciano se chama Kelly, mas eu vim aqui porque desde ontem que está martelando na minha cabeça esse negócio, o tempo todo, que eu tenho que ir, que eu tinha que ir hoje cedo comprar um tênis para trazer para o seu menino, falou lá o nome, e eu vim trazer, e ela começou a chorar, chamou o menino, e entregou, ele abriu e falou: e é da cor que eu pedi, papai do céu. São coisas que acontecem sim, queridos, porque a palavra de Deus diz que Deus ouve sim a oração dos seus pequeninos. Nós ouvimos provérbio dizendo que quem dá a beber terá sua sede saciada. O que o homem semear, ele também vai colher. Generosidade é a disposição do coração de servir, de dar gentileza, bondade, justiça, amor, misericórdia. E então, para finalizar, voltando para o texto de Tiago, ele fala: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Significa que nós podemos pedir só para nós. E ele diz: vocês estão pedindo, versículo 3 de Tiago capítulo 4, para esbanjardes. Para esbanjardes. Sabe quando a gente pede, mas pede para nós, somente para nós. Eu já tenho alguma coisa, mas eu quero um melhor. Eu tenho um carro, eu quero um melhor ainda. Eu peço porque eu quero ter mais para poder fazer o que eu quero para mim mesmo. Você está me entendendo? Eu não estou pregando que nós não possamos usufruir do bem que Deus nos dá nessa vida, e Ele nos dá com generosidade, mas eu estou dizendo que o que precisamos sondar é a fonte do nosso coração, é a maneira como nós encaramos aquilo que Deus põe na nossa mão. A generosidade é deixar de lado o egoísmo. Efésios 4:28 fala de uma vida renovada, de novas atitudes. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom para acudir os necessitados. Eu acho tremendo esse texto, porque alguém já era terrível, furtava, tirava dos outros, e agora o Espírito Santo está dizendo através de Paulo: olha, você vai ser tão renovado pela graça de Jesus, que não só você não vai furtar mais, mas você vai trabalhar, e o seu trabalho não será só para você, você vai acudir os outros, os necessitados. Deus falou com Abraão: eu te abençoarei, você será uma bênção. Só para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de um radar espiritual quando Ele ministrar no seu coração, no meu coração, para nos alertar contra a avareza e a falta de generosidade. Porque nós somos de uma natureza pecaminosa, caída, precisamos da graça de Deus. Me recordo de um dia que foi uma luta, alguém pediu uma comida na porta, e queria uma coisa para levar para casa, e eu fui na despensa,
E comecei a olhar. Não, mas esse pacote de feijão aqui, vixe, feijão está tão caro. Será que não tem um macarrão? E o Senhor louvado seja Deus, que Ele não desiste de nós. Meu filho, que é isso? Que é isso? Quem colocou lá pode colocar mais e mais e mais. Não podemos reter mais do que é justo. Nós precisamos compreender esse ensino, voltando agora para concluir, 2 Coríntios capítulo 9, volta aí rapidamente, é preciso estar ligado na palavra de Deus. O Espírito Santo nos ensina, nos desafia o tempo todo. O versículo 6 em diante, isso eu afirmo, 2 Coríntios 9, amém? Aleluia, isso eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Se você for contribuir para a igreja de Cristo com tristeza, não faça isso. Nós devemos vir para o gasofilaço, oh meu Deus, que palavra, cantando com alegria, dizendo ao Senhor, da alegria no nosso coração de fazer parte de um projeto destinado a transformar o mundo e a levar pessoas para a vida eterna. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ei, preste atenção aqui. Aqui tem duas coisas, tem pão e tem semente. Pão é para comer. Semente é para semear. É um princípio espiritual. Semente e pão. Nem tudo que você recebe é para comer. Nem tudo que Deus coloca na nossa mão é para reter, comer no sentido aí para nós, para mim, para minha família, para minha casa. E o texto tem uma informação extraordinária. O que Deus aumenta aqui não é o pão. Ele faz em outras ocasiões, mas o que Deus aumenta aqui é a sementeira. É a sementeira. A sementeira é aumentada quando eu sou capaz de dar. Quando o meu coração é generoso. Quando eu sou motivado a me importar com as pessoas. Nesse tempo tão mau, proibido visitar, proibido ir no hospital, proibido isso. Graças a Deus estamos voltando, né? Estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade, porque o princípio é esse. Um pastor contou certa vez que ele tinha entregue o seu carro para um projeto que a igreja estava precisando, desafiada para fazer. Ele entregou de oferta. Passado algum tempo, alguns irmãos vieram para ele e falaram: pastor, nós queremos te dar um presente. Nós queremos te dar um carro, porque sabemos que o senhor é desprendido. E ele foi lá fora e ficou maravilhado de ver o carro que trouxeram para ele. E ele disse: meus irmãos, não precisava disso. Não, pastor, o senhor precisa, mas o senhor vai fazer um compromisso conosco. O senhor vai ficar pelo menos 1 ano com ele. Ele era desses desprendidos, coração dadivoso para dar. Mas ele disse que quando foi olhar o carro mais de perto, olhou que o irmão tinha colocado atrás um plástico daqueles, né? Deus é fiel. Aí ele disse assim: meu irmão, eu sei que a intenção sua foi a melhor, mas eu só recebo o carro se vocês tirarem isso daí. Ué, pastor, mas a gente quis só lembrar e tal. Eu falei: eu sei, querido, mas é de propósito, porque esta tem sido
uma forma daqueles que não entendem o que é generosidade bíblica, botar no carro: Deus é fiel, foi papai que me deu, mas Deus é fiel mesmo que eu estiver de bicicleta, Deus é fiel se eu tiver de andar a pé, Deus é fiel se eu tiver que passar pelo próprio vale da sombra da morte, porque Ele está do meu lado. E nós precisamos desmistificar esse negócio. A prosperidade bíblica não é essa. Se você tem no seu carro, me perdoe, viu? Mas está na hora de buscar a Deus em oração e tirar. Coloque outras coisas. Coloque uma palavra para o outro que está na rua. Não para o outro invejar, porque Deus foi fiel para você e não é para ele, que ele não tem. Mas diga para ele: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem tantos textos bíblicos preciosos para botar no carro, se você quer evangelizar, compartilhar o Deus que você serve, que é cheio de generosidade. Então, queridos, nós necessitamos de um batismo de generosidade. Frase do pastor Luciano, que eu gosto muito. Um batismo de generosidade. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia. A maneira como nós temos vivido. Nós precisamos nos arrepender se a gente está jogando coisas fora da geladeira na nossa casa porque venceu. Nós precisamos nos arrepender. Se na nossa comunidade de fé ainda tem alguém carente das mínimas coisas para viver com dignidade. Essa palavra nos desafia. Nosso irmão Ari está aqui. Cadê o Ari? Amém, glória a Deus. Recuperado, né? A irmã Si também está se recuperando, glória a Deus. A Ari se lembra de algumas coisas que nós já fizemos aqui na caminhada da igreja, anos atrás. De ajudar pessoas na construção de uma casa, na melhoria de alguma coisa em casa. E nós queremos desafiar os presbíteros, os diáconos, os pastores, a nós mesmos, para que olhemos com mais atenção. E queremos dizer para você que você tem toda a liberdade de vir até nós e dizer de situações que nós precisamos observar. Porque nós não podemos tomar outra atitude senão compreender a necessidade para a qual o Senhor nos chama. A revelação de Deus surpreende às vezes a nossa vida. Eu já contei aqui de uma ocasião que eu fui até uma livraria receber o dinheiro de uns livros. Aquele primeiro livro, Gotas de Paz, que nós fizemos. E o rapaz falou: passa lá, pastor, para receber. E chegando lá, ele calculou. E tipo assim, é R$200. Eu disse: mas você tem que tirar a sua comissão. Não é 25% que os livreiros cobram, você tem que tirar 50% aí que é seu. Ele olhou para mim e falou: não, pastor, eu não posso mexer nesse dinheiro. Eu falei: uai, por que não, querido? Você tem despesa e tal. Não, pastor. Eu peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Desci a Doutor Santos. Quando eu vou descendo, a voz falou assim: eu vi o pastor Toninho na porta da Caixa Federal e a voz falou: entrega esse dinheiro para ele. Que? O dinheiro, quando está no bolso, a gente já vai pensando o quê? O que eu vou fazer? Esse veio, não estava esperando, ó, aquela camisa nova. Não é? Aí eu cheguei: pastor Toninho, como vai? Tudo bem? Abraçamos aquele negócio todo. Ele gosta de beijar na face, aquela alegria. Falei: querido, eu não sei para quê, não sei porquê, mas Deus mandou entregar para você. Ele pegou o dinheiro, contou as notas assim e começou a chorar. Pastor, deixei minha esposa no médico. Eu vim aqui na expectativa de que na minha conta aqui da Caixa tinha chegado alguma oferta. Ele é missionário. E eu iria levar para pagar a consulta que ela precisa fazer, é urgente e tal.
o valor é exatamente esse. Eu falei, glorifiquemos a Deus. Ah, mas isso precisava acontecer mais vezes, meu Deus. Generosidade. Oh, queridos, a gente fica desafiado a falar, mas eu conheço tanta gente nessa cidade, como gerente de negócios do banco que eu fui aqui, que tem dinheiro que você nem imagina, que tem imóveis que você nem é capaz de calcular. Alguns já morreram, alguns estão aí. São as vidas mais pobres que eu conheci, porque só tem uma coisa: dinheiro. Mas por outro lado, eu conheço gente que vive alegremente dando glória a Deus e dizendo que Deus é fiel, mesmo com um pratinho de arroz com um ovo frito, porque a alegria do Senhor está no seu coração. Que Deus nos abençoe. Eu queria desafiar você. É você e Deus. Reflita um pouquinho e pense em alguém que Deus vai mandar você abençoar essa semana. É você e Deus. Se é da sua família, se é da sua casa, se é da sua rua, não sei. Mas se você quer esse banho de generosidade, pense nisso. Peça a Deus, Ele vai mostrar quando o coração está pronto. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Retira a venda dos olhos. Quebranta a dureza do coração. Fala comigo, com meus irmãos e irmãs, sobre alguém que eu deva abençoar com alguma coisa, com dinheiro, quem sabe, com um objeto, com uma dádiva material mesmo, específica, nessa semana, e me ensina a obedecer. Quebranta meu coração. Não me deixe ser uma represa que atrai tudo, mas represa fechada faz a água apodrecer. Queremos ser um rio, Senhor, um rio que irriga, que faz sementes crescerem, que dá água para beber, que tem peixe, que tem vida. Oh Deus, ensina-nos a lição da generosidade. Oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus.